aproximando-se de Deus. Você tem se aproximado de Deus? Espero que sim. Quando está nos bons momentos, quando está nos momentos difíceis, nas melhores horas, nas piores horas, sempre buscando a face de Deus. Assim foi com o povo de Israel, lá no Velho Testamento, na época dos Salmos, séculos antes de Cristo. Eles se aproximavam de Deus. Os Salmos é sobre a busca, a aproximação de Deus em todos os momentos da vida. E vamos pensar nesta noite no Salmo 26. Salmo 26, antes vamos recordar o menor dos salmos, que também expressa o convite, a tônica, a mensagem do livro de Salmos, Salmo 117. Vamos confessá-lo juntos, proclamá-lo juntos. Façamos assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O Salmo 26, então, vem encontrar a sua vida, o seu coração neste momento da sua vida, e este momento que Deus conhece, vem com a palavra dele para edificar a sua caminhada, o seu coração. Receba a palavra, abra o seu coração. Diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Lá está você no seu ambiente de trabalho, e você tem um encontro com a impiedade na seguinte forma: um colega de trabalho ímpio comete uma injustiça contra você. Eis um encontro seu com a impiedade. Você foi vítima de uma ação direta contra você, que o atinge partindo de um coração ímpio. Eis uma forma de impiedade te atingir. O que isto faz com você, se acontecer? Leva-o a desanimar, leva-o a se tornar igual a ele, agir igual a ele, leva você a se desanimar da fé, do andar com Deus. O que isto faz com você? Que tipo de reação acontece no seu coração, na sua mente? Um outro encontro com a impiedade. Lá está você na reunião familiar, parentela, família ampliada. E lá você começa a ver a conversa, talvez depois do almoço do sábado. Irmãos, cunhados, cunhadas, irmãs e parentela toda que anda nos caminhos ímpios, não são do Senhor, não são convertidos. E lá eles começam a expor todos aqueles valores contrários à vontade de Deus. Estão todos formatados pelo mundo, pela mídia imoral. Todas as trincheiras foram rompidas. Eles estão comprometidos, contaminados, manipulados pelo mal. Por isso eles somente abrem a boca para expor aquilo que é contrário à vontade de Deus. Lá está você sentindo-se sozinho contra uma enorme onda. Pessoas próximas, pessoas que você ama, são parentes. E ali está você só sentindo que esses próximos de você, que têm um valor tão grande para você, então, com hoje as manifestações que têm tanto peso, vêm sobre você como um grande vagalhão,
todas as propostas, as perspectivas de vidas, de fatos, de a vida, de forma de viver, totalmente contrários à palavra de Deus. E lá está você, quem sabe, você já casado e com filhos pequenos, e você está tentando conduzir seus filhos à presença do Senhor, e lá vem aquelas interferências de tios, cunhadas e até de avós, batendo contra a forma que você quer conduzir os seus filhos, enfim, está você acuado ali. Que tipo de reação isso causa em você? Senhor, está tudo perdido, estou sozinho. Ou Senhor, ou você mesmo diz para você mesmo, essa questão da impiedade é o que domina, é o que prevalece, é o vitorioso. Esse negócio do caminho do justo, o caminho de Deus, é uma causa perdida, não vale a pena perder tempo com isso. O negócio é se ajuntar esse pessoal e é tão forte, vou caminhar com eles. Que tipo de reação é essa? A reação que causa no seu coração, na sua mente, na sua vida, quando você se depara com esse tipo de encontro com a impiedade, quando vens como esta pressão social sobre você? Poderíamos colocar de outras formas, outros encontros com a impiedade, mas aí está. Há duas possibilidades. Você, feito justo em Jesus Cristo, e agora colocado no caminho reto, o caminho de Deus, para viver a vontade de Deus. Como é que você reage diante da impiedade no mundo, quando ela o atinge nessas formas e outras até? Aqui nós temos um salmo sobre o qual os eruditos e entendidos debatem, os especialistas em salmos e na língua hebraica debatem se esse salmo teria sido escrito por um homem que está sofrendo na carne, na pele, o ataque do ímpio, o ataque da injustiça, está sendo prejudicado, e aí ele faz essa oração. Ou este salmo é sobre um homem de Deus, um justo diante do Senhor, quando ele se aproxima do templo do Senhor, e ele está então, neste salmo, fazendo uma expressão da entrada litúrgica, da entrada para o culto com o Senhor, conforme os padrões do Velho Testamento em Jerusalém. Quando se adentrava a Jerusalém, quando chegavam ali os peregrinos, vindo de todas as partes, para os grandes festivais, e depois dentro da cidade, tinha a hora quando eles iam ao templo. Então seria o salmo daquele que se aproxima do Senhor e faz todo este exame, esta reflexão diante de Deus sobre onde está o seu coração em relação a toda a impiedade no mundo. Na verdade, podemos encontrar neste salmo a junção dessas duas possibilidades. Como aqueles que foram justificados em Cristo Jesus e vivem para uma vida com Deus no mundo de impiedade, e muitas vezes carregando as consequências de ataques da impiedade, de um mundo desordenado e maligno. Estamos sempre na presença de Deus e sempre nos entregando a devoção ao Senhor. E este salmo fala a nós, então, como aqueles que são justos em Jesus Cristo, foram redimidos, resgatados para uma vida com Deus neste mundo. Mas no mundo ímpio, então nós que vivemos para Deus, para servi-lo, cultuá-lo e adorá-lo, mas expostos aos ataques e à pressão de um mundo que é ímpio, é rebelde, é contra Deus, não é a favor de Deus. Enfim, qual é a nossa reação então? Como deve ser a nossa reação? Diante da impiedade, reage com retidão, fique na retidão. Reaja com retidão. Eis a mensagem do salmo para você. E produza a impiedade em você esse tipo de reação e nenhuma outra diferente desta. Que ao se bater ou estar diante da impiedade, você seja levado a reagir desta forma como o justo, aquele que é do Senhor em Cristo, deve reagir. Deve permanecer na retidão, na vontade de Deus, nos caminhos de Deus, e de forma nenhuma ceder à impiedade
como desanimado, como então aquele que compromete, se entrega, cede. Fique na retidão, que essa seja a reação do seu coração sempre. Que você não seja achado nunca, partindo para outra direção. Exponha seu coração então ao exame. Exponha seu coração ao exame. Faze-me justiça, Senhor, diz ele no verso 1, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor. É verdade que estas coisas devem ser achadas na vida do crente, espero que seja achada na vida do crente. E nós haveremos de clamar a justiça do Senhor, porque nós temos procurado viver em integridade, temos confiado no Senhor. Mas o justo, o discípulo de Jesus Cristo, aquele que encontrou justiça em Jesus Cristo, faz isto, este clamor, e nunca deixando de equilibrar com aquilo que está no verso 2, ao mesmo tempo dizendo: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Quando nós nos colocamos diante de Deus com o nosso clamor, diante da impiedade, pedindo a justiça, a intervenção de Deus, nunca esqueçamos também de pedir que Ele nos examine. Mesmo quando nós achamos-nos vivendo com integridade e confiando no Senhor, nunca confiemos no nosso próprio julgamento do nosso coração. É preciso pedir ao mesmo tempo sempre esse cuidado. Senhor, sonda-me, prova-me, vê meu coração e minha mente. E lembrar que no nosso clamor por justiça e olhando que os nossos caminhos são caminhos voltados e votados para viver na integridade do Senhor, na confiança no Senhor, pedir o exame dEle, porque, na verdade, em tudo isso, o que conta, o que nos move, é o amor dEle sempre diante de nós, o verso 3, pois o teu amor está sempre diante de mim. É no amor de Deus que nós nos movemos, é que clamamos, é que pensamos em nossa proposta de viver a vida íntegra, e ao mesmo tempo com cuidado e pedir que não fiquemos na confiança do nosso próprio julgamento sobre nós mesmos, mas como diz o verso 2, pedindo a Ele que Ele nos sonda, nos prove e nos examine, porque no final das contas o que está diante de nós e que nos faz mover e nos leva à frente, e que a nossa segurança é o amor dEle, e não as nossas virtudes e possibilidades. Então, diante da impiedade, fique na retidão, como exponha seu coração ao exame. Amor de Deus, lembre-se do amor dele, exponha que Deus esteja examinando. E você sempre com a proposta, sempre com a clareza: Senhor, estou perseguindo a integridade, estou confiando no Senhor, mas ao mesmo tempo, ó Deus, me examina, verifica se minha forma de me ver, meus caminhos está certo. E, Senhor, em tudo isso, na verdade eu confio no teu amor, eu abro o meu coração ao teu amor, o meu íntimo ao teu amor. Diante da impiedade, então, que você exponha seu coração ao exame do Senhor. Que diante da impiedade você distinga-se dos ímpios. Verso 4 diz: não me associo com homens falsos. E nós encontramos aqui no verso 4 e 5 uma dinâmica parecida com o Salmo 1, primeiro dos Salmos. Se você já leu, claro que você já deve ter lido algumas vezes, talvez até memorizado, você encontra essa mesma dinâmica, ou parecida, melhor dizendo, próxima desta. Não me associo aos homens falsos, nem ando com os hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, não me assento com os ímpios. Aqui são figuras, e não quer dizer que você faz isto literalmente, fisicamente. Em algumas situações deve acontecer assim mesmo, depende do lugar, o ambiente, um propósito do encontro. Mas a verdade é que nós, por exemplo, nos assentamos com os ímpios, e devemos até nos assentar com o ímpio, para sermos sal e luz. Assentamos com os ímpios no nosso trabalho, por exemplo, não é verdade? Aqui, então, está falando de expressões físicas, concretas, como associar, detestar e assentar, atitudes que se expressam no exterior, mas com a ideia de atitude do meu coração diante
daqueles que possam estar à minha volta e na sociedade, que são ímpios, não foram justificados em Cristo Jesus, têm uma proposta de vida contrária à retidão de Deus. Eu me distingo, eu verifico que eu não seja achado em nada como um deles, nos seus caminhos tortos. Diante da impiedade, então, fique na retidão, expondo o seu coração ao Senhor, sempre comprometido com caminhar, com integridade, mas ao mesmo tempo pedindo sempre o exame dele para verificar se aquilo que você está vendo de você mesmo é correto, mas na dependência do amor dele, você vem achar-se distinto dos ímpios, nas interações necessárias com eles, nos relacionamentos necessários, nas tratativas, na convivência, na sua presença no meio dos homens, das mulheres, da sua parentela, da sociedade, você seja distinto, não como eles, seu coração não se alinha com eles. Diante da impiedade, fique na retidão, reaja com a retidão, apresente a sua devoção sincera. Lavo as mãos na inocência. Entendem que aqui se trata das cerimônias preparativas para o culto no templo, lavar das mãos. E aí então do teu altar me aproximo, cantando hinos. E o verso 8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Falando do templo onde manifestava a presença, a glória de Deus. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Diante da impiedade, quando ela tocar a sua vida, em pressão, em ataques, que você reaja com retidão. Reaja buscando mais do Senhor, cultuando mais, se aproximando do Senhor, se aproximando mais do Senhor no seu culto particular, aproximando-se do Senhor no seu culto coletivo, com a igreja, com o povo de Deus. Que você não reaja desanimando-se e afastando-se do Senhor e da devoção a Ele na sua vida particular e na sua vida como membro do povo de Deus, da igreja do Senhor. Que diante da impiedade, pelo contrário, você apresente a sua devoção e a devoção sincera. Lavo as mãos na inocência, no teu altar, Senhor, me aproximo. Falando das tuas maravilhas, diz o verso 7. E no verso 8, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Que diante de toda a impiedade, da pressão de uma sociedade, humanidade longe do Senhor, isso leve a desejar mais e mais da habitação do Senhor. E não menos. E não menos. Haja então desta forma. Diante da impiedade, que aí está à nossa volta, e não vai embora, vai permanecer aí, e haveremos de ter nossos embates com ela, que nesses embates, então, você fique na retidão, você reaja com retidão, fazendo o que? Anseie pela redenção graciosa. Eis a grande mensagem da palavra de Deus. Ele tem um pedido no verso 9, não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. O que ele quer, o que ele está dizendo, Senhor, que eu não seja um dos condenados diante do Senhor. Eu não seja achado como ímpio, que merece a condenação, mas seja achado justo, justificado. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Que a tua condenação não seja aquela que caia sobre mim. Ele está ansiando aquela redenção, ser redimido da condenação, ser resgatado da condenação. Mas em que condição? Ele já falou do grande amor de Deus que o move. E aqui então ele diz, não me des. O que ele está fazendo? Uma súplica, um pedido. Portanto, ele está olhando para onde? Para esse amor de Deus, para essa graça de Deus. Ele não coloca, não me des o destino
dos pecadores porque eu sou perfeito e justo. Não, é um apelo a Deus. Ele anseia pela redenção graciosa, aquela que vem da misericórdia, da graça de Deus. Assim ele reage ao ver a impiedade e o ímpio, que estão todos debaixo da condenação de Deus. Oh Deus, ao ver isso, eu não quero ser um deles, eu não quero estar debaixo da condenação, eu não quero merecer isto, eu quero, Deus, que o Senhor, na sua graça, me dê um fim diferente, um destino diferente, não caminhar em direção, cada dia, da condenação eterna, mas cada dia em caminhar na direção de um destino, da vida, da tua aprovação. Diante dessa impiedade em toda, reage assim, ansiando pela redenção graciosa, e não se afastando dela, não querendo menos dela, não rejeitando ela, porque todo mundo está assim. Não entre nessa atitude de entregar, se render ao mal e o destino que o mal vai ter, ser um inconsequente. Está todo mundo indo para lá, eu vou também. Anseie pela redenção graciosa. Diante da impiedade, fique então na retidão, reaja com retidão. Como? Finalmente como? Oh, encontre segurança na graça então. Mas eu vivo com integridade. Ótimo. Que você também seja assim. Justificado no Senhor, numa nova vida, seja achado vivendo a integridade. A vida como um justificado em Cristo deve viver. E, novamente, ele coloca isto. Mas de onde virá a segurança dele? Ele continua. Não é da sua proposta, não é do seu voto e do seu coração decidido a viver na integridade. Não, ele continua, livra-me e tem misericórdia de mim. E é aí, nessa misericórdia de Deus, que ele vai encontrar a sua segurança. Os meus pés estão então como? Na tua misericórdia, em poder clamar na tua misericórdia, como aquele que é justificado pela tua graça e misericórdia. Estando firmado nisso, os meus pés estão firmados na retidão. Há segurança. Fala aqui de pés firmes e não vacilantes, não de pés inseguros, pés que não sabem onde estão pisando e o chão pode abrir a qualquer momento. Não, são pés que estão firmes na retidão por causa da misericórdia de Deus. Não encontraremos segurança em outro lugar, de outra forma, a não ser a misericórdia de Deus, na graça de Deus. Quando nós olhamos de coração aberto, expondo para o exame, nos propondo a viver a vida com Deus inconsequentemente, porque somos movidos pelo amor dEle, e aí nos devotamos a Ele, nosso culto, nossa adoração, nossa vida, de louvor e glorificar a Deus, ansiando pela redenção da graça dEle, e aí então encontrando essa segurança diante de um mundo tão ímpio à nossa volta, onde nós nos sentimos pequenos, vulneráveis. Como podemos ter segurança? No mundo, na nossa própria força, diante de um mundo tão ímpio? Não, nem no mundo, nem na nossa força. Enquanto nós procuramos viver a vida que serve a Deus, como justos, justificados, transformados em Cristo, com integridade, nós nunca tiramos os olhos da misericórdia de Deus. E aí nós sentimos os nossos pés firmes na retidão. A hora que nós começarmos a tirar nossos olhos da misericórdia de Deus e começarmos a olhar o nosso propósito da vida íntegra como a nossa segurança, nós vamos perder a segurança e caminhar na segurança. É preciso manter o foco, manter o propósito e o compromisso de uma vida íntegra, mas sempre olhando para a misericórdia do Senhor como nossa referência de segurança. E aí então,
como resultado, surge essa confiança, essa última declaração, tremenda confiança. Que privilégio poder dizer isso com certeza, com a convicção que ele faz aqui, concluindo o Salmo, em tudo que ele disse. Aí ele diz com toda certeza: na grande assembleia bendirei o Senhor. Eu pertenço a ela, estou garantido nela. Estou garantido nessa assembleia do Senhor, no meio do seu povo, que se chama a Igreja de Jesus Cristo. E ainda tenho isto garantido naquela maior das assembleias que já existiu na humanidade, naquele dia lá diante do Senhor na eternidade. Está garantido, eu descanso nisto. Certeza do meu coração na misericórdia de Deus, caminhando no mundo ímpio, que quando eu olho é muito maior do que eu, é perigoso, mas porque minha segurança está na graça de Deus, eu posso dizer: na grande assembleia eu bendirei o Senhor, sempre, para todo sempre e para todo sempre. Vamos orar, vamos à presença de Deus.